Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos completando 90 dias da leitura, ou seja, um quarto, né, do nosso propósito, né, na nossa missão. E o mais importante aqui, na verdade, é termos relacionamento com Deus através das suas sagradas escrituras. E até aqui Deus nos abençoou e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura do quinto livro, né, do Pentateuco. É o livro de Deuteronômio. E nós vamos ler 13, 14 e 15 hoje. Deuteronômio é um livro que nós estamos lendo e já estamos, né, revendo tudo que aconteceu já desde da libertação do povo do Egito até aí o propósito do caminhar para a terra prometida, né? Mas aí estamos revendo tudo que Deus falou, e essa é a ideia, né, de a gente estar lendo e relendo. A palavra do Senhor nos renova. Capítulo 13, versículo 1, a advertência acerca da idolatria. O versículo 1 diz assim, de capítulo 13 de Deuteronômio: Surgiram entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem a essas pessoas, disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Não deem ouvidos à palavra deles. É um teste do Senhor, se Deus, para ver se vocês o amam de todo o coração, de toda a sua alma. Siga somente o Senhor, seu Deus, e tema a Ele somente. Obedeçam aos seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apegue-se a Ele. Os falsos profetas e sonhadores que tentarem desviá-lo devem ser executados, pois incentivaram a rebelião contra o Senhor, seu Deus, que os libertou da escravidão e os tirou da terra do Egito. Uma vez que eles tentaram desviá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou que seguissem, vocês terão de executá-lo. Desse modo, vocês eliminarão o mal de seu meio. Versículo 6. Se alguém o instigar secretamente, seja seu irmão, seja seu filho ou filha, sua esposa querida ou seu amigo mais chegado, e disser: vamos adorar outros deuses, deuses que nem você, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos vizinhos ou de povos dos confins da terra, não ceda, não dê ouvidos, não tenha pena dele, não poupe nem o profeta, execute-o. Dê o primeiro golpe e em seguida todo o povo participará da execução. Apedrejem os culpados até a morte, pois eles tentaram afastá-lo do Senhor, seu Deus, que os libertou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Versículo 11. Então todo Israel ouvirá e temerá, e ninguém voltará a agir tão perversamente no meio de vocês. Versículo 12. Quando começarem a viver nas cidades que o Senhor, seu Deus, lhe dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, que até então vocês não conheciam. Examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e mate a espada
todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoe os despojos no meio da praça pública e queime toda a cidade como oferta do Senhor, ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guarde. Acabou aqui a bateria do microfone. Espero que tá ouvindo. Bom dia, Cida Gomes. Paz de Cristo a todos, irmãos. Amém. Se estiver ouvindo agora, dá um joinha aí para mim, por favor, Cida. Ou manda um ok. Eu vou reler aqui, tá? Eu vou voltar ao versículo 12, porque de repente eu não sei se acabou a bateria antes. Versículo 12 fala: quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhe dá, e ouvirem a dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade se desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam. Versículo 14: examine os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem a espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem o despojo no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor, seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento aos seus antepassados. O Senhor, seu Deus, só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos seus mandamentos, que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Vamos começar então a ler agora o capítulo 14. Obrigado, Cida. Obrigado por estar aqui acompanhando a leitura e ouvindo, né? Deu certo aí, né? É que o microfone aqui acabou a bateria agora. Bom, capítulo 14, versículo 1 de Deuteronômio. Animais cerimonialmente puros e impuros. Versículo 1 diz: uma vez que vocês são filhos do Senhor, seu Deus, não cortem nem raspem cabelo acima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado ao Senhor, seu Deus, e Ele escolheu dentre todas as nações da terra para serem sua propriedade especial. Não comam animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, ovelha, o bode, o veado, a gazela, a corça, a cabra selvagem, o ibex, o antílope e a ovelha montês. Versículo 6. Vocês podem comer qualquer animal que tenha os cascos divididos em duas partes, que rumine, mas se o animal não apresentar essas duas características, não podem ser consumidos. Não comam, portanto, o camelo, nem a lebre, nem o coelho silvestres. Eles ruminam, mas não têm cascos divididos, de modo que são impuros para vocês. Também não comam o porco, pois, embora tenham o casco dividido, não rumina e, portanto, é impuro para vocês. Não comam a carne desses animais, nem toquem em seu cadáver. Versículo 9. De todos os animais que vivem nas águas, vocês podem comer qualquer um que tenha barbatana e escamas. Não comam, porém, animais que vivem nas águas, mas não têm barbatana e escamas. Eles são impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Essas são as criaturas voadoras que vocês não podem comer: o abutre folveiro, o abutre barbudo, o abutre fusco,
o milharefri, o falcão e todas as espécies de condores, todas as espécies de corvos, a coruja de chifres, a coruja do campo, a gaivota, todas as espécies de gaviões, o mocho galego, o corujão, a coruja das torres, a coruja do deserto, o abutre do Egito, o cormorão, a cegonha e todas as espécies de garça, a polpa e o morcego. Versículo 19. Todos os insetos alados que rastejam pelo chão são impuros para vocês, de modo que não podem comê-los. Contudo, podem comer qualquer criatura voadora que seja cerimonialmente pura. Não comam animal algum que tenha morrido de causas naturais. Podem dá-lo a um estrangeiro que vive em sua cidade ou vendê-lo a outros estrangeiros. Vocês mesmos, porém, não comerão, pois são um povo consagrado ao Senhor seu Deus. Não cozinhe o cabrito no leite da mãe dele. Versículo 22, a entrega dos dízimos. Separe o dízimo de suas colheitas, 1/10 de toda a sua safra anual, levem dízimo ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para estabelecer seu nome e comam o dízimo ali, na presença do Senhor. Isso se aplica aos dízimos de cereais, do vinho novo, do azeite e dos machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Com isso, aprenderão sempre temer ao Senhor seu Deus. Versículo 24. Se o Senhor seu Deus os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação de seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo, vendam a 10ª parte de suas colheitas e os rebanhos, coloque o dinheiro em uma bolsa e levem ao lugar que o Senhor seu Deus escolheu. Quando chegarem, use o dinheiro para comprar o tipo de alimento que vocês desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. E não se esqueça de cuidar dos levitas e de sua cidade, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Ao final de cada 3 anos, levem todo o dízimo da colheita daquele ano à cidade mais próxima e armazenem-no ali. Entregue o dízimo aos levitas, que não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês, e também aos estrangeiros que vivem entre vocês, os órfãos, as viúvas de sua cidade, para que eles comam, até se saciarem. Então o Senhor seu Deus o abençoará de todo o trabalho. Irmão, se for possível fazer a respeito de comer carne de porco nos dias de hoje, pois sabemos que alguns dizem ser pecados. Na verdade, hoje já não há, né? Lá em Corinto, quando nós ainda tivemos a oportunidade de ouvir a carta, né, de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver, né, que essas partes cerimoniais, alguns costumes, né, que o povo fazia, por exemplo, como lavar as mãos, né, uma série de costumes que se tornou até depois tradição, fez até o homem se separar muito até de Deus, porque Jesus vai, inclusive, advertir muito, né, os homens que trabalhavam no templo, os fariseus, saduceus, os escribas, por eles estarem mais cumprindo algo, ele chama de hipocrisia, né? A gente quer mostrar algo, né? Que é como dizer, até para Deus e para as pessoas, que nós somos santos, nós cumprimos certos rituais, certas liturgias, mas o fato é que o nosso coração, a nossa intenção está realmente muito longe, né? Tudo aquilo que nós estamos, né, tudo que nós estamos lendo, que são cerca de alguns, né,
milhares de anos atrás, né? 2, 3, 4 mil anos atrás, aquilo servia, né, para aquele momento. Jesus vem dar fazer uma nova aliança, né? Jesus quer curar a nossa alma, né? Tirar essas amarras que nos faz muitas vezes mais distanciar de Deus do que propriamente nos aproximar dele, né? Mas a gente vai ler lá em 1 Corinto, depois eu posso até te mandar algo sobre um estudo mais sobre isso, né? Mas aqui, nessa leitura que a gente está fazendo, inclusive o capítulo 14, né? Olha que interessante, inclusive traz aqui lições sobre o dízimo, né? E você viu que tinha 2 propósitos do dízimo, né? O dízimo para poder cear, para que todos possam estar lembrando, festejando, né? Na presença de Deus, e também aos levitas, porque ela era a tribo que cuidava, né, das coisas do templo, né, do tabernáculo. Eles não tinham posses, né, das terras como as outras 12 tribos tinham. Então era uma oferta oferecida a eles para que mantivesse eles, né, honrados do trabalho que eles estavam fazendo, né? Esse era o propósito do dízimo, e que é o propósito da oferta, né, que nós entregamos ao Senhor, né? A oferta que é oferecida para nós termos, né, buscarmos a igualdade, né, a ajuda aos irmãos, a manutenção, né, do evangelho também, né? Então tem esses 2 propósitos, né? É uma oferta a Deus para ajudar os irmãos, aqui está dizendo, é uma oferta a Deus para manter os trabalhos, né, da palavra do Senhor. Mas eu te envio, Cida, depois. Me manda eu não sei se eu tenho o teu WhatsApp, mas eu tenho um estudo sobre isso, e me manda então, por favor, um WhatsApp para mim, ou o teu número nos comentários ali, e depois eu posso até apagar de repente para não deixar você. Ou eu faço uma mensagem sobre os alimentos, mas o fato é que hoje pode comer, né, qualquer tipo de alimento. Não aquele oferecido a ídolos, né? Capítulo 15, versículo 1, o cancelamento das dívidas, né? E diz assim: ao final de cada 7 anos, cancele as dívidas de todos os que vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamentos ao seu próximo ou de seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para liberá-los das dívidas. Essa liberação se aplica somente aos irmãos israelitas e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Versículo 4. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção se tiverem cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos esses mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês emprestarão dinheiro de muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se, contudo, houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não endureçam o coração e nem fechem a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e emprestem-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos e nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano do cancelamento da dívida está próximo. Olha que interessante, né? Vai ter o ano do jubileu também, né? Muitas vezes fala, vai chegar perto da perdão da dívida, eu não vou emprestar, né? Porque senão ele não vai me pagar mais.
Se vocês se recusarem a fornecer empréstimo a uma pessoa necessitada, clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados de pecado. Olha que interessante, né? O pecado é a ausência de fazer o bem também. Não só a transgressão, né, das leis, dos mandamentos, dos decretos do Senhor. Mas você sabe que tem que fazer o bem e não faz, isso também é pecado. Versículo 10. Deem aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra. Sempre haverá pobres na terra. Por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. Versículo 12, a libertação dos escravos hebreus. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dele despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com o qual o Senhor, seu Deus, o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi escravo na terra do Egito e o Senhor, seu Deus, o libertou, por isso lhe dou essa ordem. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pagará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta, né? Até tem um louvor que faz tempo até que a gente não canta, né? Que a gente fala, fure minha orelha, Senhor meu Deus, leve-me para a sua porta. Sempre estarei, né? Aqui. Senhor, eu vim para ficar. Ou seja, que o Senhor, né, nosso Deus, fure a nossa orelha, porque nós somos, né? Nós queremos ser, né? Servos de Deus, né? E aí a gente usa esse versículo 16 de capítulo 15 de Deuteronômio. Vou ler de novo. Mas se por estar bem com você, né, o escravo, e amar você e sua família, o servo disser, não quero ir embora, você pegará um furador e furará a ponta da orelha contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo por resto da vida. Faça o mesmo com as escravas, que a gente seja assim, né? Servos de Deus. Versículo 18. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que por 6 anos eles lhes prestaram serviço, equivalente a 2 vezes o salário de empregados contratados, e o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo que fizer. Versículo 19. O sacrifício dos machos das primeiras crias. Separem para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado e dos rebanhos. Não use a primeira cria do gado para trabalhar no campo e não tosqueie a primeira cria das ovelhas. Versículo 20. Em vez disso, a cada ano comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifique ao Senhor, seu Deus, como animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura. Qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não comam, porém, o sangue do animal. Derrame-no no chão como se fosse água. Então, olha a importância, né, de a gente dar as
primazias, né, para Deus aqui, está dizendo. Bom, então nós encerramos capítulo 15. E esse finalzinho eu vou até retratar numa mensagem lá de Malaquias, né? Que o povo já tinha entendido que, né, não dava certo fazer adorações a outros deuses pagãos. Isso foi custioso para o povo. O povo foi realmente castigado. Mas o que o povo agora estava fazendo no templo? Entregando os animais impuros ao Senhor, né? Animais doentes, animais com problemas. E Deus não se agrada, né? Até Malaquias fala, fecha a porta do templo. Bom, estou no grupo do metrô, vou falar com um irmão por lá. Amém. Eu acho que eu não estou, talvez. Talvez tenha, eu esteja, eu não sei. Mas eu vou separar esse estudo e te envio lá. Ou talvez eu possa, de repente, gravar aqui esse estudo e deixar, né, para nos tirar as dúvidas com as passagens bíblicas e por assim diante. Bom, então nós encerramos a leitura de hoje, né? Eu quero convidar você a meditar, a fechar os seus olhos, né, a colocar a sua mente voltada ao Senhor para nós encerrarmos com uma oração. Santo Deus, querido Pai, soberano, o Adonai, o Emanuel, o Jeová, o Eu Sou, o Senhor dos Exércitos, aquele que é, sempre será e há de vir, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Senhor, nós estamos diante da sua grandeza, querendo nos curvar diante de Ti e agradecer porque o Senhor nos ama, o Senhor nos criou, o Senhor nos dá a chance de mais um dia a Tua misericórdia ser renovada e alcançar a nossa vida através do amor que o Senhor tem demonstrado pelo Teu Filho Jesus Cristo, não só cravado naquela cruz, mas ressurrecto onde reina. Que o Senhor possa realmente furar a nossa orelha, nós podemos ser servos do Senhor até o fim de nossas vidas. Ajude-nos a ouvir as suas escrituras e sermos fiéis e obedientes ao Senhor pela ajuda, pela intermediação, pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós nem sabemos como convém orar e conversar e pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor, mas o Teu Espírito nos ajuda com gemidos inexprimíveis. E nós, então, pedimos a Tua intervenção divina. Obrigado porque nós não somos merecedores, mas a Sua graça nos alcançou, o Seu amor nos alcançou e ela é muito mais do que necessitamos, é o bastante. Ajude-nos, Pai, o Teu poder se aperfeiçoar na nossa fraqueza, nos livre de todo mal, nos guarde e nos proteja no dia de hoje e sempre, que a Sua vontade seja permanente em nossas vidas. Ajude-nos a negar os nossos desejos, as nossas tentações, porque as nossas escolhas não são boas, nós realmente não somos inúmeras vezes fiéis ao Senhor, nós acabamos cometendo uma série de pecados e falhas e isso acaba nos afastando de Ti. Ajude a fazermos os atos de adoração ao Senhor para nos tornarmos cerimonialmente puro e que os nossos louvores, a nossa adoração seja de inteiro agrado do Senhor e que o Senhor receba isso como um aroma agradável a Ti. Que as nossas vidas possam ser dedicadas ao Senhor, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra ela é viva, ela nos edifica. Ajude ela a estar gravada em nossos corações, em nossas mentes, em todo o nosso ser. Pai, nos direcione para a eternidade e para que um dia o Senhor venha nos buscar.
Atenda, Pai, as necessidades dos nossos irmãos que estão, Pai, necessitados de Ti, clamando por uma cura. Atenda, Pai, as necessidades de cada um, se for da Tua vontade. Que possamos confiar que o Senhor está sobre toda a nossa vida, está no comando de tudo. Nos dê, Pai, a paz em nosso coração, a confiança no Senhor, a esperança e principalmente o amor do Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia de leitura. Amém. Bom, Deus te abençoe, e se você perdeu o dia da leitura anterior, aqui na tela então vai aparecer a oportunidade de você clicar e assistir o dia, 89 da leitura. Nós, graças a Deus, estamos atingindo aí o número 90, do dia 90 da leitura. Como Deus tem sido bom conosco, para todos aqueles que estão acompanhando aqui, a esse encontro diário da leitura. E já quero estender o convite a todos que quiserem convidar pessoas amadas que passam na sua mente, que você possa compartilhar, que você possa interagir como a irmã Cida está aqui interagindo. Escreva nos comentários e curta esse vídeo. Isso vai se tornando relevante para o YouTube e ele encaminhar para outras pessoas. Bom, toda vez que eu subir um vídeo novo aqui, seja para tirar dúvidas como o da irmã, seja do culto ao Senhor, outros estudos que eu venha fazendo, você pode ser notificado desses vídeos. Como as irmãs têm sido notificadas aqui, os irmãos também, você pode se inscrever no final desse vídeo aqui na tela. Você vai clicar na imagem, que vai ter uma imagem minha aqui, você clica, se inscreva e ativa o sininho. Assim você vai poder ser notificado toda vez que subir um novo vídeo. Na descrição desse vídeo você encontra os 90 dias da leitura diária. Então, você pode estar aqui então acompanhando, E se Deus permitir, iremos então concluir, o livro de Deuteronômio, e assim nós vamos seguindo. Sim, é melhor porque as pessoas vão ter acesso. Maravilha, ok, sem problema nenhum. Tá? Eu vou ver se eu consigo então separar esse estudo e te passar. Tá bom, Cida? E se Deus assim permitir, eu posso estar de repente gravando esse estudo para você. Bom, Deus te abençoe, um beijo a todos. Fiquem com Deus, um beijo fraterno, de amor meu para com vocês, o carinho que eu tenho por vocês estarem aqui nos acompanhando, me acompanhando na leitura junto com os irmãos. Se Deus assim permitir, amanhã então estaremos aqui fazendo a leitura do dia 91 e seguindo com o último livro, do Pentateuco, atribuído a Moisés como o escritor. Até amanhã, se Deus permitir.